Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Bom dia, flor do dia, Sara Góes, a melhor jornalista do Brasil. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, meus caros, minhas caras. Flávio Bolsonaro parte para o ataque e eu estava refletindo antes de entrar aqui ao vivo. Flávio Bolsonaro não é o candidato da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o Jair Bolsonaro nas eleições. Então podem esperar, uma vez que eles querem descartar Tarcísio de Freitas e sair com um candidato puro sangue, sair com a própria família na urna, podem esperar baixarias, podem esperar eles falando absurdos do presidente Lula nas televisões internacionais, podem esperar o modus operandi do vagabundo que está preso na Papudinha e não lê sequer um livro. E tem um problema que o Flávio Bolsonaro tem, que se chama o Centrão. Reinaldo Azevedo falou sobre isso. Ontem eu dei um spoiler na live do Folha Entrevista com a Cari Santos. E hoje eu vou trazer o corte do Reinaldão falando do problemão de Flávio Bolsonaro, chamado Centrão e Kassab. Vamos ver juntos. Kassab, PSD com candidato, mas em relacionamento aberto, o Vaibene, o Arthur. Kassab é pelo relacionamento aberto em política. Tá? Então... E eu já em política pelo relacionamento fechado. Não, pelo relacionamento fechado, em qualquer caso, mas em política também. Olha só. Do que é que nós estamos falando? Vai, ainda eleição. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou neste domingo que a estratégia de liberar as principais lideranças estaduais para não apoiar o candidato do partido à presidência não compromete a imagem da sigla junto ao eleitorado. Questionado sobre o assunto, em entrevista ao programa Canal Livre da Band, que é transmitido também tanto pela Band News FM quanto pela Band News TV, o líder partidário afirmou que o objetivo do PSD é lançar um nome ao Planalto que corresponda às aspirações da sociedade e os perfis políticos regionais distintos não fragilizam a sigla. Sobre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, próximo ao presidente Lula, Kassab disse que foi o petista quem procurou o gestor carioca e não o contrário, o que seria irrecusável. O importante é as pessoas saberem que o PSD ele apresentará um candidato que vai corresponder às aspirações da sociedade, que com muita seriedade e sinceridade, não um jogo de palavras, vai combater a corrupção, que é um dos grandes problemas do país, vai trazer transparência na qualidade, na gestão dos recursos públicos, vai atender à pauta que toda a sociedade reivindica de um país moralizado, um país melhor. Nos estados, é o mesmo critério. Nos estados é o mesmo critério, mas o que fica claro do conjunto da entrevista é que cada um apoia quem quiser. O PSD da Bahia não vai apoiar o Ratinho, por exemplo. Vai apoiar Lula. Em Pernambuco, a chance também é grande. Piauí. Agora, isso no PSD nunca foi problema. Assim como não é problema no MDB. Ou alguém vê o Renan Calheiros apoiando outra pessoa. Apoiando, sei lá, digamos que o MDB feche com o Flávio. Alguém vai ver o Renan Calheiros junto com o Flávio? Eu não vou. Bolsonaro? Não espero isso do Renan. O Renan Filho, candidato a governador. Que é ministro do... apoiando o Flávio Bolsonaro? Esquece. Então, o Kassab outro dia reclamou que os partidos... A Sara Góes é a melhor jornalista do Brasil. Kassab é não monogâmico. Bolsonaro é narcisista. Tarcísio quer ser solteiro. E Michele... Bom, Michele... Não podemos falar nada. Podemos esperar caganeira no debate? Eu não espero menos do que isso. Eu quero, já que Flávio Bolsonaro está apelando para baixarias na TV francesa, eu quero caos, destruição, eu quero bomba nuclear, eu quero a maior baixaria possível, porque aí nem eles tancam. Nem eles tancam. Quer xingar o Lula? Xinga muito o Lula. Mas xinga demais o Lula para dar argumento para o Lula vencer no primeiro turno. Xinga muito o Lula. Não criam candidatos e tal. Não, acho bom criar candidato, ter candidatos.
disputar candidatos. Agora, a gente tem essa particularidade no país que, vocês querem saber, até tem um lado positivo também, porque você não tem, por exemplo, a paralisação da máquina pública, como há nos Estados Unidos. Você não tem um partido em bloco fechando com um presidente criminoso, né? Porque, afinal de contas, sobraram, tem democratas e republicanos, e aí o Trump faz os maiores absurdos e os republicanos estão lá com ele. Fazer o quê? Não é? Como Salvar a Democracia, o livro do Levitsky e do Ziblatt. Inclusive, fizemos resenha dele quando Maduro foi sequestrado, gente. É bem interessante o livro, mas péssima avaliação que ele faz da Venezuela. Tem um prefácio falando do Brasil, etc., em que se elogia, por exemplo, o Arthur Lira. Quando o Lula ganha a eleição, o Arthur Lira admite a vitória do Lula. Claro. Não aconteceu assim quando Trump perdeu a eleição, quando Biden ganhou a eleição nos Estados Unidos, em 2020. Os republicanos ficaram esperando o Trump admitir a derrota. Porque, afinal de contas, tem aquele regime partidário. Os Estados Unidos têm mais partidos do que o Brasil, mas, na prática, eles se afunilam em 2. Acabou. Né? Aqui não, aqui é diferente. Né? Então, tem seu lado positivo. Agora, tem essas coisas. Né? Então, o Kassab disse, não, eu terei candidato. Se especulou até a possibilidade de ter uma chapa pura, só PSD, que eu duvido. Mas... Agora, cada um vai fazer aquilo que achar que tem de fazer. E também, Obrigado, o Kassab Francisca. hoje fala como oposição, mas existe uma chance dele ainda fechar com... Para quem tem 3 ministros, Vólio Bene, Arthur, acho que sim, né? Acho que sim. Vai depender do andamento das coisas. Acho difícil, né? Acho difícil fechar antes do primeiro turno, né? Acho que disputa, sim, o primeiro turno. Vamos ver o comportamento. Saiu uma pesquisa hoje, nós vamos ver números aqui. Hoje, especular que um candidato do PSD possa estar no segundo turno é muito, mas olha, tem que ter muita fé. Né? Mas, enfim, a eleição está longinho ainda. E no segundo turno, o que eu vejo é o Kassab com uma máquina considerável na mão, já tem hoje, eventualmente aumentada, ampliada, e com possibilidade de negociar. Né? Daí que eu brinque, né, que o Kassab tem candidato, mas com relacionamento aberto. Hey, você acha que relacionamento aberto funciona? Não. Depende do pacto que se faz. Vólio bene, Arthur. Não se pode dizer que o Kassab se dê mal em relacionamentos abertos, não é mesmo? Ele se dá mal? Não. O Kassab é um sobrevivente. O Kassab, para quem não lembra, o Kassab é uma criação do José Serra, que cria um partido político no governo Dilma e que sobreviveu sem estar na asinha do PSDB. Não, nisso o Reinaldo tá certo mesmo, ele sobrevive bem em relacionamento aberto. Agora, ele tem uma ilusão também aí, que ele vai sozinho definir a eleição, né? O Kassab também tá achando que é Alckmin, né? Ou que ele é maior do que o Alckmin. Eu acho que a coisa é bem... o buraco é bem mais embaixo. Era até outro dia o segundo homem do governador aqui. Estão um pouco estremecidos, porque sabe que relacionamento aberto às vezes acaba, né? Mas ali foi mais por uma crítica, um pouco assim,
que o Kassab fez, que ele entendeu, né? Ele acho que se sentiu um tanto emasculado pela crítica feita. E a briga dos Bolsonaros com Tarcísio beneficia diretamente o Kassab. O Kassab ganha mais cacife nessa encrenca toda. Pelo Kassab, que disse que ele era submisso. Ficou essa sugestão, né? Porque o relacionamento aberto também tem isso, não é para ficar fazendo crítica aberta, né? Uma coisa é relacionamento aberto, outra coisa é crítica aberta. É ou não é? Sim. É. Então ele não pode, né? Mas ele se dá bem. Tem 3 ministros. Sim. Tem o PSD governista em alguns estados, tem o PSD oposicionista em outros. E tem cargo aqui em São Paulo. Agora, o Kassab e o Flávio também estão ali. Porque tem a parte do Centrão que está assim, e agora? O que é que eu faço? Né? Olha lá. O senador Flávio Bolsonaro e o PSD abriram disputa pelo apoio do Republicanos e da federação formada por União Brasil e PP na corrida presidencial, mas esbarram na estratégia de ambos os... Tô achando a analogia do Reinaldo Azevedo muito específica. Tá tudo bem, amigo? Reinaldão, abre o coração pra gente. Você está num relacionamento aberto, Reinaldo? Conta pra gente se você tá numa relação tóxica. Bom dia, Sandra. Bom dia, amigos. Vamos lá, gente. A gente vai continuar aqui o React, depois vamos pro editorial. Blocos de adiar a definição para negociar em termos mais favoráveis. Além disso, os grupos ainda flertam com a campanha à reeleição do presidente Lula. As duas estruturas partidárias são vistas pelo entorno do senador e pela sigla de Gilberto Kassab como ativos cruciais por vários fatores, entre eles o tempo que podem agregar a propaganda na TV, o peso no Congresso e a capacidade de organizar palanques locais. Justamente aí precisa... Agora, o que nós vamos fazer com esse pessoal aí? Esse pessoal vai para onde? Então a gente pega, por exemplo, até outro dia o Ciro Nogueira era considerado um organizador do campo oposicionista, certo? Dava entrevistas, dava palestras. Tem uma de 31 de março do ano passado, que ele disse que o Lula estava pelas tabelas, que o governo ia se arrastar, e não sei o quê, que o Congresso ia barrar as iniciativas do governo e tal. Ele murchou, né? As coisas não saíram bem como ele queria, né? E temos a informação, né? Tem-se a informação de que ele se encontrou com o Lula na Granja do Torto, no dia 23 de dezembro, antevéspera do Peru de Natal, o Vale Beni. Entendeu? Peru morre na véspera e Ciro se encontra com Lula na antevéspera. É na véspera da morte do Peru, o Vale Beni, o Arthur. Né? Esteve com Lula, né? A conversa foi intermediada pelo Hugo Mota, né? E ele teria procurado o Lula para ver se o Lula maneira um pouco a campanha no Piauí, para ver se ele consegue manter uma vaga no Piauí. Porque o Piauí também elegerá 2 senadores. Ele não está entre os favoritos para se reeleger. Perdendo a vaga de senador, evidentemente, se perde importância política, sendo ele presidente de um partido, o Progressista, que fez uma federação com a União Brasil e que também deu, como o povo diz por aí, uma flopada. Tá ali, tá ruim. Anunciaram com pompa que estavam rompendo, deixando o governo, Marcão, e etc., porque tinha ministros. Então vejo que também é uma disputa por aí. O Lula está se movimentando inequivocamente bem para rachar a direita, para criar dificuldades para o Flávio conseguir ampliar o campo à direita. O próprio Kassab se movimentando por isso que chamam centro-direita já dificulta a situação do Flávio. Sim. Não, o Kassab está criticando o governo, eu acho que a candidatura, ele quer... É isso que eu estou falando para vocês, gente. O Kassab, ele é o coringa do baralho que a gente está vendo se colocar na mesa. Tá? Para além
dos paralelos que o Reinaldo traça com o relacionamento aberto, tem uma coisa que é o seguinte: essa vai ser a eleição das grandes traições. E, aparentemente, no começo, a estratégia dos bolsonaristas e da galera que estava simpatizando com a extrema-direita era trair o governo Lula. Mas essa traição não está dando certo. Porque, apesar do governo não gozar da melhor aprovação, o governo tem dados econômicos muito robustos. Quem é ministro do Lula geralmente não quer largar o cargo. E tem a questão das emendas no meio do caminho, mesmo com as investigações do Flávio Dino e todos os cortes que estão sendo feitos. Sinceramente, ter uma candidatura e testar uma candidatura. Mas é claro que o Lula não vê o jogo dele com hostilidade também. Porque se eu não posso ter o Kassab comigo... E lembre-se que na eleição passada não teve. Sim. Foi depois o acordo. Pelo menos que não esteja com o Flávio. Sim. Então, nesse sentido, tentar atrair o MDB é uma boa ideia. Só que eu não acho que não lá como vice, como se estava falando. É isso, gente. Reinaldo tá traçando aqui. A gente vai ter, pessoal, um xadrez complicado nessa eleição. A gente vai ter um xadrez muito complicado nessa eleição. Por isso que o Flávio Bolsonaro vai estar falando sem freios. É o que a Sara Góes estava brincando. Teve o caso da eleição no Rio de Janeiro, em que ele se cagou todo no palco. Eu não sei até onde também o Flávio Bolsonaro consegue encarnar o próprio pai. O Jair Bolsonaro é um político desprezível, o Jair Bolsonaro é um lixo, o Jair Bolsonaro é uma coisa repugnante. Mas uma coisa que a gente não pode falar do Jair Bolsonaro é que ele não é um político autêntico dentro das intenções dele. O Jair Bolsonaro é aquele troço lá que foi enjaulado porque tentou dar um golpe de Estado e ele nunca enganou ninguém. Ele é um troglodita. Ele é um paquiderme. Ele é uma coisa, um troço que foi colocado no nosso cenário político e que as pessoas abraçaram porque ele é um troglodita, um jagunço. O Bolsonaro é abraçado por essas coisas. E a única saída do Flávio, que eu repito para vocês, o Flávio não é o candidato da família. O Flávio é o candidato do pai dele. O Flávio Bolsonaro é o pai dele. Eles estão tentando repetir, gente. Isso é um alerta que eu fiz, que muitos analistas que olharam o óbvio fizeram quando a gente estava na iminência do Bolsonaro ser preso. O Bolsonaro está tentando imitar o Lula, sem ter a estatura do presidente Lula. O presidente Lula, antes da caçada da Lava Jato, já era um estadista. O presidente Lula gozou da maior aprovação de um presidente da República num período democrático. Maior do que 60%, 70%. Estou falando de 2010, pré-Dilma. O Lula já era um estadista. O Lula se tornou um estadista antes mesmo de ser presidente. Pela sua trajetória, por respeitar eleições democráticas. Por ser um cara vindo de Garanhuns, para mudar a história do país ao se transformar em presidente da República. O Lula já tinha uma trajetória. O Bolsonaro nunca foi nada disso. O Bolsonaro é uma praga. O Bolsonaro é um câncer. E nós temos o Flávio Bolsonaro sendo o cancerito. O câncer pequenininho. O simulacro. É isso que nós estamos testemunhando. E é por isso que o Kassab, inteligentemente, é uma inteligência perversa, né? Porque o Kassab é um cara de direita e extrema-direita. Ele é absolutamente não confiável. Mas o Kassab está tentando ver aonde isso vai dar. E vai sair caro. Porque veja, gente, quando eu estava falando aqui nas lives, eu não estava falando sem embasamento. Eu converso com pessoas, inclusive da Faria Lima, do mercado. Tenho minhas fontes. Foi muito ruim, e eu tô falando pro lado de lá. Eu tô, abre aspas, tentando ajudar o lado de lá, mas pela lógica é essa. Foi muito ruim o lado de lá não ter topado o Tarcísio de Freitas candidato. Eles vão pagar caro por isso. Mesmo que eles troquem em cima da hora. Eles estão criando rusgas dentro do campo político deles
que basicamente estão virando a base da nossa campanha. A gente vai ganhar porque eles são um bando de merda. Eles não conseguem dar ligas juntos. Eles não conseguem ter acordos mínimos. O Lula, com toda a autocrítica que a esquerda possa fazer a ele, se tem uma coisa que é elogiável no presidente Lula, é a sua capacidade de coesão. O presidente é muito focado no objetivo. Ele é tão focado, gente, que ele passou centenas de dias preso, sem condenação justa, saiu da cadeia e virou presidente. De novo. De novo. O presidente Lula é muito focado. Há uma eficiência no nosso campo político. Há um foco no nosso campo político. A gente sempre acerta nessa questão. Nós somos todos unidos. Nós temos bandeiras em comum e nós temos uma preocupação legítima, que é o pessoal mais pobre, o pessoal miserável. Então a gente tem que ficar para cima disso. Não acho ruim Flávio candidato. Vai gerar diversos memes e a direita reaça vai ter vergonha de apoiar um loser que se caga em debates. É isso? Não, pra gente é excelente essa notícia. Tanto que eu tava apostando no pior. O Tarcísio candidato é uma esfinge. A gente não saberia direito como bater. A gente teria que bater no péssimo governo dele em São Paulo. Mas para muitas pessoas no Brasil, isso não conta tanto. O Flávio Bolsonaro não. O Flávio Bolsonaro é um lixo de senador. Ele é o filho do dono da loja, gente. Ele é o herdeiro. Tem aquela máxima, né? Que os herdeiros são sempre piores do que o patriarca, né? O dono da bagunça toda. O herdeiro é o lixo, é o cara fraco. Então vamos bater nesse cara fraco. Vamos desarticular esse cara fraco. Vamos desmontar, inclusive, as teses de extrema-direita que estão se montando contra o presidente Lula. Nós vamos entregar a menor inflação da história. O Haddad está certo no aniversário do PT. Nós vamos entregar a menor inflação. Tivemos problemas nesse governo? Tivemos. Essa taxa de juros a 15% é inaceitável. Muitas políticas, eu estava ontem numa live aqui do Dropando a Real dentro da Folha TV, uma parceria que a gente tem com Drops de Jogos, estava falando com a Patrícia Guiniper, essa lei da profissão de multimídia é horrível. E é dentro do governo Lula. Teve muitos erros no governo, sim, mas os acertos são gigantescos. É o que o Haddad diz no discurso do PT. O Brasil estava destruído. O Bolsonaro ia nos destruir e dar um golpe de Estado. Ele ia tornar a economia inviável, ia tornar todos os ministérios disfuncionais e já tinha tornado o Congresso essa putaria que são as emendas parlamentares. Ele nos entregou um lixo para governar. E Lula, com esses escombros, está fazendo o seu melhor mandato. E vai fazer um melhor ainda quando for eleito pela quarta vez. Porque aí já vai ter tempo rodado no governo, vai ter uma reforma tributária para botar esse país nos eixos. Então, meus caros, minhas caras, é muito importante a gente definir quem são os nossos adversários. E é muito importante, aí dentro da nossa militância, agora eu não vou falar tanto dos candidatos, que a gente expurgue os traidores. Ai, Pedro, você vai falar de novo do caso Stop? Eu vou falar. Porque é o seguinte, ele atacou a ex-esposa dele usando vídeos que estavam no celular dela. Pelo menos é o que ela diz nessa entrevista do Mídia Livre. E a gente conversou com a ex-esposa do Estopa numa entrevista que eu fiz ao Meteoro Brasil. O Estopa está usando os expedientes mais baixos para atacar a mãe da filha dele, além de expor a filha menor de idade. E isso a gente não pode aceitar no nosso campo político. A gente não pode aceitar traidores. A gente não pode ter desorganização na hora de enfrentar o Flávio Bolsonaro.
na hora de enfrentar os devaneios de um Kassab da vida. A gente não pode vacilar nesse enfrentamento. Isso é muito importante. A gente precisa ter muito foco. Por isso que eu não vou deixar de falar do caso Estopa. E eu não vou deixar de falar do caso Estopa porque é o seguinte, eu não quero que esse cara vá para a extrema-direita. Por isso nós temos que continuar falando a respeito dele. A gente não pode deixar isso acontecer. Ele tem que ir pro limbo. E ele tem que ser criticado de todas as formas. Porque é horrível o que ele fez aqui na plataforma ao erguer um canal de 500 mil de inscritos lulistas e trair a confiança dos lulistas na internet. Isso é imperdoável, gente. Eu, como comunicador, eu sinto nojo e repulsa do que ele construiu. É nojento. Essa situação que a Jennifer expõe aqui é nojenta. Mandar um abraço pro companheiro Adriano que fez esse react aqui. Vamos lá. Achou? Eu posso... Leia. Embaixo... Deixa eu ler. É assim, ó. Eu posso dizer que eu jamais participaria de um canal que abriu espaço para uma pessoa tão monstruosa. Então, eu não podia ter nenhum contato, eu não podia fazer amizade, eu não podia ter nada, que essas pessoas, elas eram abordadas, né, assim, com uma difamação. Ele queria fechar as portas para ti, né? Engraçado, isso. Né? Queria fechar todas as portas, né? Exatamente, para eu ficar sozinha e isolada, sofrendo ataques e sem ter como me proteger, sem ter como me defender, enfim. É da TV Repensar do Léo Bastos. Então, ele recebe essa mensagem e... Posso continuar aqui, gente? Pode. Aí, ele alega que, gente, que você estava construindo falsas memórias. Eu até anotei para eu não esquecer, sabe, gente? Porque às vezes a gente se desconcentra. Então, o que é que ele fala? Que você estava construindo falsas memórias e coisas piores poderiam acontecer, e aí ele deu início a uma perseguição digital. Nesse meio tempo, Jennifer, a perseguição vai escalonando, né? Porque tinha um período assim, mais ou menos tranquilo, né? Mais ou menos, não foi tão tranquilo porque a menina voltava nessa situação. Mas aí, o que aconteceu? Esse meio tempo, depois desse laudo, depois que ele pede a suspensão das visitas, a perseguição, você vai ficando maior e vai ficando mais agressiva, mais assustadora, e a que mais te abalou, Jennifer, foi quando ele comemorou o assassinato de uma família por um agressor. Olha. Vocês entenderam isso aqui? O cara comemorou a tragédia de uma família. Obrigado, Mauro Físico. Ganhou um curso de jornalismo, querido. Falta só um membro. Vamos lá, gente, que estamos com pouquíssimas contribuições. Ontem também não fechamos a nossa meta. Quem puder nos ajudar. Estamos com uma audiência incrível, passando canais grandes como Metrópolis, SBT News, porque a gente aborda os assuntos que são caros ao nosso campo político da esquerda. Vamos lá. Assinou 12 membros de uma família, aí tem um post, né, que o Abaraci pode colocar, aí, ó, leia, Jennifer, para aí, tragédia familiar. Tragédia familiar, desesperado após ser impedido de ver o filho, homem perde o controle e mata 12 familiares da ex-esposa. Então, ele matou a criança, a ex-esposa, mais 10 pessoas da família e depois suicidou. E o que me tirou bastante o sono de um tempo para cá foi por conta dessa postagem, né? O vídeo é bastante pesado, sensacionalista, é um vídeo que fala, né, sobre... Aqui, ó, o homem impedido de ver o filho e mata. Eles nem sabem se foi impedido, enfim, né? Fizeram essa matéria sensacionalista, mas é uma matéria bastante trágica, bem triste. E ele escreve, fez pouco, ou seja, o cara fez pouco. E aí, a partir desse momento, ele começa a traçar o discurso dele todo em cima disso. Então, a Lei Maria da Penha é para poder impedir que eu veja meu filho. Se eu sou impedido de ver meu filho, porque a mulher me denunciou por alguma coisa, que é sempre uma mentira, porque a mulher nunca vai falar a verdade. E aí, logo em seguida,
o homem tem a liberdade de poder matar e depois suicidar, né? Que ele ainda chama de assassinato útil, que o cara mata e depois se mata. E tem outras postagens, se o Barassi conseguir ir passando as postagens, ele coloca, por exemplo, aqui, olha, estou criando uma plataforma para unir pessoas contra fraudadores de processo na vara de família, ou seja, toda... Obrigado ao querido Mauro Físico, que é nosso membro novo aqui. O Estopa sempre teve um tom conspiratório que me incomodava. Você era membro da comunidade dele? Conta aí um pouquinho da sua história também para você aparecer no nosso editorial, meu querido. Obrigado pela sua presença. Vamos lá, gente. Pinguem superchats, a gente precisa da ajuda de vocês. Deixa eu ver se eu entendi. O Estopa postou isso. Se for isso, tem que ir brincando. Ele postou. Ele postou e ele fez pior, tá? Ela vai falar de uma situação pior nesse corte envolvendo ela, tá? Não é comentários que ele fez de terceiros. Não é besteira que ele falou da internet. Todas as pessoas que me ajudam, o laudo é falso, ele começa a chamar... Vocês entenderam que eu não posso parar de falar desse assunto, gente? Vocês entenderam? Vocês entenderam que essa live tem que ser divulgada o máximo possível? Vocês entenderam que isso aqui não pode? Abafa, deixa pra lá, a ex falou. Não, tem documentação, inclusive, que é mostrado. E eu conversei com as advogadas. Vocês entenderam que a gente não pode parar de falar disso? Por isso que tem a medida protetiva. Por isso que existe a medida protetiva. Vamos lá. Obrigado, querido Fernando. Fechando aqui a nossa meta de membros. Precisamos agora de superchatos e pixos. Superchats e pix, e a gente fecha aqui as nossas metinhas, queridos e queridas. Obrigado pelo prestígio que vocês têm dado, viu, gente? Tem sido muito importante. Vamos lá. A terapeuta de... Fisioterapeuta, é? De fisioterapeuta. Pode colocar, Barassi. De fisioterapeuta. E começa a distorcer, né, essas questões e perseguir, né, ligando para os lugares, pedindo para que essa pessoa fosse denunciada no conselho, denunciou essa pessoa dentro da UFMG, que ela foi chamada para uma reunião. Uma pessoa me contou aqui, né, de segunda a sexta o Estopa enaltecia feminicida. No domingo ele estava num canal de esquerda grande, fazendo análise política, né? Interessante isso. Então, vai lá, cortou meu coração. Fale em tudo, mas nunca como pai. E quando a mãe impede a filha de ter um pai? Então, começou aí com esse discurso. Volta para o anterior, por favor, Barassi, se puder. Então, olha lá, ó, ao chegar na ilha, queime seus barcos e os afundem. Obrigado à medida protetiva. Obrigado ao criar do zero contato. Em nome do convívio com a minha filha, eu poderei ter insistido em viver mais anos, enfim. Ele pegava essas coisas dramáticas e sempre se colocando. Então, a mãe que distancia o pai de um filho é uma maldição, lembram? Na outra live eu falei que ele me chamava de maldição, tem áudio dele me chamando de maldição, que eu sou uma maldição na vida dele, tem bullying, né, que ele fazia comigo também, nos e-mails eram titulados como maldição. Depois ele faz, a gente até falou isso, né, na live Gente, por favor, vejam as lives anteriores, né, que ele comparava eu e a Luísa como ratos. Então ele coloca maldição, rato, tudo em vermelho ali para poder... ele começa a postar a Luísa, né, para poder fazer o drama, e aí vem várias fotos dos dois, com mensagens, tem um ano que eu não vejo a minha filha, porque fui impedido, mas os coleguinhas da escola no futuro vão saber, e faz todo esse drama em cima, usando sempre a imagem da Luísa, que também foi capa do perfil dele, né, e colocando a criança sempre como uma desculpa para poder mudar de lado político, não só a Luísa como eu, né, e eu sendo alvo ali, direto desses ataques misóginos, como se uma forma, né, de instigar algum maluco a fazer alguma coisa, né, não necessariamente precisa se falar abertamente, mas quando você instiga um ódio
de uma classe, usando o exemplo de uma pessoa, você está legitimando aquela pessoa, eu vou fazer com essa pessoa porque ela merece, né? Achar uma pessoa que está com algum problema mental e fazer alguma coisa, já que ele não podia fazer. E deixando bem claro que não só a violência psicológica, mas todos esses tipos de violência, e principalmente essa difamação, essa forma que ele foi usando de perturbar, de agredir, de ser violento, mesmo que à distância, é a forma dele dizer, né, que eu quero te matar. É uma forma assim, já que eu não posso matá-la fisicamente. Eu vou adiantar aqui, gente, que não tem que mostrar a foto da criança, tá? Vamos lá. Se ela vai ir ou não, a violência jurídica é terrível. Aí vem, né, escolha de falsas acusações, aí ele já começa a virar o discurso político, usando a vida pessoal para esse discurso político, que é o que vocês têm acompanhado. E aí é isso, gente, vocês têm acompanhado essa história toda, essa questão midiática, e eu não posso permitir que eu seja um alvo e nem a Luísa nós sejamos desculpa e alvo para uma mudança política, uma mudança de canal ou uma monetização para um público novo. A gente não pode ser alvo dessa situação. E também quero dizer que eu não quero ficar me defendendo. Eu não vou, olha, essa foi a última live que eu estou falando sobre isso, a não ser que aconteça uma outra situação e a gente volte a comentar sobre. Em detalhes, como eu estou falando, mas assim, eu não quero mais ficar me defendendo, eu não quero pegar a pauta dele, ele criou lá, não sei o que, um vídeo, igual teve uma postagem. Por isso que cabe a nós falarmos também um pouco disso, a gente não pode deixar esse assunto esfriar. Por que a gente não pode deixar esse assunto esfriar, gente? Porque ele vai tentar, de todas as formas, se reabilitar, inclusive para a extrema-direita. E a gente precisa contar quem é esse fulano? Quem é esse fulano? O que ele fez exatamente? E o áudio que ele não consegue rebater, publicado pelo Diário do Centro do Mundo, que ele nem comenta, porque ele sabe que vai pegar mal para ele. Falando de reformar um carro de uma mulher que teve as suas pernas amputadas. Estopa tem resposta para isso? Acho que ele não tem resposta para isso, né? Que eu recebi de um vídeo que só estava no meu celular. Isso é grave. Não foi enviado para ninguém. E esse vídeo... O que a Jennifer está contando aqui é que tem uma suspeita de que ele possa ter hackeado o telefone dela. Para postar informações que estavam lá. Está no Instagram dele como uma forma de me manipular. E ali aquele vídeo eu só estava procurando profissionais. Eu chamei a CEMIG, que eles são profissionais da CEMIG, que eles olham o padrão e falam, a energia está entrando. Lá dentro você se resolve. Então ele não tem nem que falar se é dentro do meu apartamento, se não é. Eu tenho laudos que provam que não era dentro do meu apartamento. Mas, enfim, então, assim, toda esse constrangimento, essa situação de que eu tenho que me defender, que eu tenho que provar que o que eu estou falando é verdade, eu não quero mais passar por isso. Já passei por isso na justiça, já estou contando horrível, aqui, né? As minhas denúncias e não quero ficar me defendendo. Então, ele vai criar, né, situações para que eu fique me defendendo, não vou me defender de situações da qual eu estou sendo vítima. Gente, ele, não eu. Gente, você não vai permitir que ele fique te pautando. Não quero ser pautada. Então, gente, nós já estamos chegando ao fim Exatamente. da live, inclusive tudo que nós programamos foi falado, só tem uma coisa que eu queria fechar, é que depois disso, gente, ele passou... que ele comemorou a morte, fez muito bem o cara que matou 12 pessoas da mesma família. Isso é grave, hein, gente? Ele é grave, passa nas suas lives, instigar o ódio contra você. Isso aí já é para encerrar, tá, gente? A quem assistia as lives dele, ele ficava instigando, e os comentários, muitas vezes, eu ia olhar lá, gente, para a produção de provas. Era terrível, né? Falando mal de você, ele atacando, linchando você virtualmente. Meus pêsames, viu, Lúcia? Um beijão. Toda a solidariedade a você. Venha para o campo correto. Dani Moraes, Pedro, por favor, não pare de cobrir esse caso. É por segurança dela, da criança e de todas as mulheres que já passaram por algo assim. É por isso que eu tô fazendo isso, gente. É por isso que eu tô fazendo isso.
Por isso que a gente não vai deixar de falar disso. A gente não pode deixar. Eu não tô fazendo isso por Pix, não, tá, gente? Eu não tô fazendo isso por conta de seguidor e tal. Eu sei que o Panchorra falou isso, falou mais de zoeira, né? Mas não é pra farmar view, não. Não. Evidentemente que tem um interesse público de vocês para saberem esse assunto. Mas assim, a gente precisa proteger as mulheres, gente. E aí, como é que fica? Vamos deixar esse cara solto? Falando que bem entende? E contribuam, gente, pra gente manter o nosso canal, tá? Eu não tô falando especificamente do caso do Estopa. O caso do Estopa eu vou falar independentemente, porque nós estamos em ano eleitoral e a gente não pode tolerar traições. Traições. Ele farmou um público de 500 mil de lulistas e traiu essas pessoas. Isso não pode ser perdoado. Né, deturpando a sua imagem. E daí, Jennifer, ele instigou, e o objetivo dele parecia que era que alguém fizesse com você aquilo que ele não podia fazer, porque não estava chegando perto de você. Então, dá a impressão que ele queria que alguém se vingasse daquela dor que ele dizia passar, né? Aquela dor que ele dramatizava e que, na verdade, agora não era causada por nós, não era causada por você. Eu digo nós porque ele acusa nós, mulheres, que ele está junto com você. Então, Jennifer, aí que ele poderia até alguém atentar até contra a tua própria vida, né? Contra a tua própria vida. E, para encerrar, Jennifer, nós começamos a fazer essas lives e quebrar o silêncio quando ele usou a filha do casal para dar uma guinada da esquerda para a direita, culpando a lei de alienação, Isso foi histórico. A lei de alienação parental, a Maria da Penha, desse caso, e dizendo que ia para a caminhada com o Nicolas. Quer dizer, a culpa seria tua, seria da alienação parental, seria da Maria da Penha, que serve para defender a filha dele e sua no futuro, e aí ele passou a falar mal do identitarismo, a agredir a lei de alienação parental. Agredir, não. Ele usava a lei de alienação parental para se defender contra você, contra uma mulher. E acusar e atacar a lei Maria da Penha, que tanto tem defendido mulheres e tem sido útil para contra-atacar o feminicídio e a violência contra a mulher. Opa. É isso, gente. Terrível esse caso. E o Marcos Rodas mandou, falando em não esquecer o assunto, os responsáveis pelo caso Orelha estão pagando? Pois é, né? Parece que foram para cima de uma jovem e ninguém tá esquecendo desse caso, né? Eu acho que esse caso, na verdade, tá rolando muito sensacionalismo, inclusive, né? Tá rolando um desejo por sangue, enquanto o caso do Estopa, que infelizmente o pessoal encara, é uma tretinha da esquerda. Não, não é uma tretinha da esquerda. Isso aqui é uma coisa, uma preocupação que nós, homens, dentro desse campo, nós deveríamos ter. A gente vai continuar blindando um cara desses? Com todo respeito à galera que tá acompanhando o caso do Orelha, que o caso do Orelha é nacional e é um absurdo o que fizeram com o cachorrinho. Mas e o Estopa? A gente vai deixar correr livre esse cara dentro do nosso campo, nas nossas fileiras? Assim, tranquilo? Como uma coisa menor? Eu acho muito estranho isso, gente. Eu acho muito sério isso. Que aí voltamos para o jogo político. Se a gente deixar o nosso campo coalhado de traidores, o Lula vai perder a eleição. Aí vai acontecer o que o maluco tá falando no canal dele. O Flávio vai vencer. Claro que vai. Se a gente não tiver preocupação com traidores, a traição, gente, na política, a política é feita de grandes traições. Frota e Joyce Hasselman traíram Bolsonaro e nos entregaram muitos dos segredos do que aconteceu na campanha do Bolsonaro. Só que assim, a gente não pode tolerar quem trai um governo popular. A gente não pode tolerar quem bota comida na mesa das pessoas mais pobres.
E é muito complicado isso. O Fernando, que é o E a Terapia aí, falou, né? Absurdo maior ainda que a Polícia Civil de Santa Catarina fez na cara dura, sim. Por isso que estão defendendo a federalização do caso, né? Ambos são casos nojentos de tanta desgraça que tem nesse meio político e de influência, sem dúvida nenhuma. Claro que sim. Claro que sim. Isso tudo acontece, gente, por uma inércia. O pessoal fala assim, você segue muito o Reinaldo Azevedo, você é muito legalista. Não, eu tenho inúmeras críticas ao judiciário. Inúmeras críticas. E as críticas estão, inclusive, nesses casos. Mais do que banais. O caso de um homem que persegue uma mulher, o caso de um animal que é executado cruelmente. É aí que está o problema da justiça. Não em campanhas organizadas por determinados grupos de mídia contra ministros do Supremo que vão terminar na eleição do Flávio Bolsonaro. Eu não contem comigo para atacar o STF no que o STF fez de forma correta, que é punir o Bolsonaro. Não contem comigo para isso. Contem comigo, sim, para falar dos casos das pessoas que estão principalmente prejudicadas. Os abusos que acontecem. Esse caso do Estopa mesmo, como é que está sendo encarado pelo lado de lá? Estão cancelando o Estopa. Eu não estou cancelando ninguém. Eu não cancelo pessoas. Eu abordo seriamente os assuntos. Quando aconteceu o caso Estopa, eu não fiquei falando mal do cara. Eu chamei a ex-esposa dele para uma entrevista. Expus os argumentos dela. Expus mais do que argumentos, porque isso ainda está no terreno do jornalismo declaratório. Olha aí, a Bene Leonel lembrou outro caso de injustiça. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul pediu absolvição de um cara que espancou a esposa com um taco de sinuca. Tá certo isso, gente? O Brasil real é esse. O Brasil real é esse. E eu não fiquei só na questão do declaratório da Jennifer. Eu sempre cogito isso, gente. Vocês não precisam nem confiar na Jennifer. Foi me apresentado antes da live. Durante a live eu apresentei com a doutora Bruna os diálogos que desmentem o que ele fala em público. Ele fala em público que não vê a filha há 1 ano e no diálogo a advogada oferece ele para se encontrar com a filha. Ele expõe uma menor de idade para pedir Pix. Isso precisa ser dito todos os dias. Isso não é cancelamento. Isso não é cancelamento. Isso é jornalismo, inclusive. Quando o Miller publica o áudio, que ele não pode contradizer, isso é jornalismo. Isso é denúncia. E isso tem que continuar saindo. E dentro do campo da militância política, nós não podemos perdoar traidores. Nós não podemos passar pano para isso. Os homens têm que parar de serem cúmplices de outros homens que eventualmente têm comportamento criminoso. Chega de broderagem, gente. Conversem com as mulheres. Isso é muito importante, gente. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós passamos 160 mil inscritos hoje, essa semana. Então, meus caros, vamos ser realmente parceiros das mulheres nesses casos. Vamos denunciar e não vamos parar de denunciar. E vamos colocar o masculinismo, o red pill, no espaço que eles estão, que é a extrema-direita. Não dá para a esquerda fazer acordo com isso. E tem grupos dentro da esquerda, infelizmente, ou que se autodenominam de esquerda, que passam pano para isso. Que passam pano para isso. Então, meus caros, vamos lutar. Vamos trazer as informações importantes. Obrigado, Oliver. Obrigadíssimo, querido. É isso aí, meus caros, minhas caras. Olha aí, tá todo mundo nos ajudando. É isso. É exatamente sobre isso. E o nosso trabalho aqui é esse, gente.
é continuar trazendo as informações para vocês. Continuar sendo um guia para vocês saírem da live aqui da manhã bem informados. Bem formados. Tá? O meu recado, sobretudo, e são muitas as mulheres que colaboram para essas apurações que nós estamos fazendo, mas o meu recado aqui é para os homens. Não tolerem esse comportamento. Ele tem todo o direito de ter problema com a ex-mulher, mas não de fazer o que ele está fazendo. Não de fazer o que ele está fazendo. Não de perseguir a pessoa a ponto de ter uma medida protetiva. Não pode perseguir. De forma nenhuma. Uma relação é uma questão consensual. E ele não tem noção de privado e público. As pessoas não têm nada a ver com a história da filha dele. Ele que tem que se resolver. E o que ele fez é um absurdo. Durante esse tempo todo. São pessoas que apelam para o comportamento de manada para fazer um ataque a uma mulher. E é o seguinte, eu vou até fazer uma provocação aqui. Estamos fazendo live, estamos fazendo informações. Pessoal que é da militância do PSOL e do PT que acompanha essa live, avisem a Sâmia, a Melchiona e os nossos deputados que a gente precisa fazer alguma coisa sobre esse caso. Não, o Estopa não tem que cair no esquecimento urgente, pessoal. Não tem que. Chat, por favor, explique por que o Estopa não pode cair no esquecimento. Só quero as melhores respostas. Não tem que cair no esquecimento. Então por que você falou isso, Rudy Nogueira? Você defende o Estopa, é isso? É essa a ideia? É passar pano para isso? É passar pano para isso? Ele precisa cair no esquecimento? Não tem que cair no esquecimento, não. Isso tem que ser lembrado. Isso tem que ser lembrado. Tá, meus queridos e queridas? Isso tem que ser lembrado. Quem é Estopa? É um influenciador de esquerda com mais de 500 mil de inscritos que traiu o nosso campo político para marchar com o Nicolas Ferreira. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Esse é meu editorial de hoje, faltando 154 de superchats e de Pix. Ontem não fechamos a meta. Quem puder ajudar com R$10, agradeço muito. Dani Moraes mandou, nesse caso, a visualização melhora a segurança da mulher e da criança. Sim. E aumenta a responsabilização, gente. Ele tem que ser responsabilizado pelo que ele falou. Ele tem que ser responsabilizado pelo que ele falou. Não é simplesmente assim, não, deixa pra lá. Não, contem comigo pra isso. Não contem comigo pra isso. Tá certo, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!